Olá, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Legal, a gente está dando início à nossa disciplina. Eu estou gravando esse vídeo para quem não pôde assistir a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, ou se você quiser revisar o conteúdo que a gente falou sobre o início dessa disciplina. Então, o objetivo desse vídeo é apresentar a disciplina, explicar o que é o nosso curso, como é que vai ser conduzido. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já disse isso online e ao vivo. Eu conheço muitos de vocês, não conheço alguns, e eu tenho certeza que o curso vai ser muito legal. Estou bastante animado. Meu nome é o professor Rafael Magalhães, para quem não me conhece, e vamos lá. Essa apresentação eu vou tentar fazer em duas etapas, tá? A primeira até os conteúdos que a gente vai tratar, e depois as ferramentas e a metodologia de como a gente vai conduzir. Então, seguindo. Bom, o conteúdo dessa apresentação tem o posicionamento da disciplina no curso, o conteúdo programático propriamente dito, o cronograma, como a gente vai desenvolver cada um desses conteúdos, a metodologia e as ferramentas utilizadas durante todo o curso, o processo de avaliação, referências bibliográficas e nosso espaço de comunicação. Bom, como eu disse, alguns de vocês já me conhecem, outros ainda não. Meu nome é Rafael Magalhães. Eu tenho a atuação em dois braços aí, né? Dois caminhos, o caminho acadêmico e o caminho do mercado. A maior parte do caminho de mercado foi antes de entrar na UFPB, mas eu continuo. Então, o meu desenvolvimento acadêmico inclui uma formação, e aí a formação tem um doutorado, feito um pedaço aqui no Brasil, um pedaço na França, um MBA em administração de negócios, mestrado em engenharia da computação, em inteligência artificial aplicada à resolução de problemas em engenharia, uma especialização em educação e a minha graduação em telecomunicações e redes. Como atividades profissionais, adoro empreendedorismo. Eu presto consultorias através de projetos acadêmicos junto a empresas. Hoje o foco disso são a resolução de problemas de engenharia e de negócios utilizando IA, mas eu já trabalhei em várias outras coisas. A gente pode conversar sobre isso, eu adoro partilhar essas coisas com vocês. Eu sei que eu sempre aprendo muito com vocês, tá legal? Vamos seguir. A primeira coisa, a disciplina de inteligência artificial, essa aqui, está sendo ofertada para os dois cursos, LCC e SI. Dentro de LCC, ela é ofertada no 7º período. Parabéns aí todo mundo que chegou, 7º período, uma grande caminhada já, falta bem pouquinho para terminar o curso. E como essa é uma oferta diferente, né? A gente está nesse confinamento, nesse período complicado, a gente vai tentar ofertar ela para os dois cursos, tá? E, bom, a gente vai fazer o melhor possível, vai ser fantástico. Mas dentro do curso de LCC, algumas disciplinas são bastante importantes para a compreensão dos métodos, tá? Entre elas, eu destacaria a probabilidade estatística, que vocês cursaram no período passado, lógica aplicada, álgebra linear, cálculo vetorial, cálculo 1 e 2, matemática elementar. Todas essas disciplinas básicas que estão marcadas aí, elas são importantes para vocês compreenderem os algoritmos e a matemática por trás dos modelos de inteligência artificial. Todas as outras disciplinas que estão aí destacadas também, mas em cinza, por exemplo, a trilha de programação, pesquisa, metodologia, elas são muito importantes para compreender como a gente define o problema, estrutura o problema, obtém os dados, trata os dados e valida eles, tá certo? E a mesma coisa ocorre em sistemas de informação. A disciplina é ofertada no 7º período, ela se chama Inteligência Artificial e Sistemas Especialistas. No curso de Sistemas de Informação, habitualmente, a gente tem uma grande quantidade de disciplinas no 7º período, mas nesse confinamento provavelmente essa oferta é bem menor. E, da mesma forma que em LCC, existe um conjunto de disciplinas que são muito importantes para compreender os algoritmos, ou que vão facilitar bastante a compreensão deles. Probabilidade estatística, álgebra linear, cálculo, lógica e matemática elementar. Da mesma forma, vocês terem concluído toda a trilha de programação, banco de dados, engenharia de software, as disciplinas específicas do curso, como administração I2, gestão da informação de sistemas de informações, ajudam muito a entender os tipos de problemas, de onde vêm os dados, como tratar eles e como entregar de volta esses problemas para resolver soluções ou demandas reais, tá certo? Então vamos seguir. Conteúdo programático. Conteúdo programático da nossa disciplina é dividido aí em 3 grandes unidades. Bom, apresentação e hits iniciais é a aula de hoje. Fechamento e hits finais
É a última aula, nosso encontro final e para quem ficar em reposição, prova final, etc. Mas o centro da disciplina é desenvolvido em 3 partes: Fundamentos e Métodos, Unidade 2, Tópicos Avançados e Unidade 3, Projetos. Tá? A primeira unidade são Fundamentos e Métodos. Ela é composta de 5 tópicos. Eu pretendo desenvolver com vocês cada um desses tópicos em uma semana, ou seja, 2 encontros síncronos e atividades nesse meio termo. Fundamentos de IA, métodos supervisionados, classificação, métodos supervisionados, regressão, métodos não supervisionados e redes neurais artificiais. Eu chamo esse conjunto de conjunto fundamental porque a partir do uso deles a gente consegue resolver a maior parte dos problemas, principalmente dos problemas iniciais, dos protótipos, tá certo? Então eu vou falar rapidamente sobre cada um desses tópicos. Em Fundamentos de IA, o que eu pretendo fazer com vocês é explanar, partilhar como que se desenvolveu a inteligência artificial, o campo da inteligência artificial e como isso se confunde com o próprio desenvolvimento da computação. O desenvolvimento da computação, por muitas vezes, foi feito motivado pela vontade do homem em resolver problemas à maneira que nós humanos resolvemos. Ou seja, mimetizar, simular a forma como nós pensamos, trabalhamos através das máquinas. É óbvio que a tecnologia ela evolui passo a passo e inicialmente a gente não tinha todo esse contexto e todo esse conjunto de hardware e software que a gente tem hoje. Mas é muito legal ver o desenvolvimento, vocês vão ver pessoas, conhecer pessoas como Turing, Shannon, bom, e todo mundo de hoje em dia, né? A segunda etapa seria explicar o workflow, quais são as etapas principais que compõem o processo de entender o problema, definir, obter os dados, processar, entender esses dados, criar modelos, avaliar modelos e entregar modelos de inteligência artificial. E também é uma ótima oportunidade de mostrar para vocês a diversidade de aplicações que existem no campo da IA. É fantástico, vai ser maravilhoso. A ideia é que a gente desenvolva isso em uma semana. Eu vou aproveitar essa mesma oportunidade para apresentar para vocês as ferramentas que a gente vai utilizar, algumas bibliotecas básicas e algumas ferramentas de programação que a gente vai ver, que vai ser em Python, também, tá? Bom, segundo tópico, métodos supervisionados, são os modelos supervisionados aí, mas com a intenção de usá-los na solução de problemas marcar aqui. Então, como é que funciona esses tipos de problemas, tá? A gente tem um conjunto de dados de entrada, esse aqui do lado, e a gente gostaria de classificar esse conjunto de dados de entrada. Então, nesses modelos, a gente tem o input e o nosso output, ele é dividido, ele é discretizado, ele é enumerado. Então, a gente tem uma saída, 2 saídas, 3 saídas, N saídas, ok? Ele não é contínuo. Então, a gente está trabalhando com dados enumeráveis, né, discretizados. Para que isso funcione, a gente tem que entrar para o modelo todos os tipos de dados que pertencem a uma classe e todas as variações possíveis que a gente tenha dessa mesma classe. E a mesma coisa ocorre para... eu tenho um outro conjunto de dados, mas existe uma variação. Então aqui a gente tem os gatos e os ratos, e para o gato a gente tem o tom, diferentes formas de representação do mesmo tipo de dado, e uma quantidade de valores que representam ratos também com uma variação. Então a gente tenta, primeiro, limpar os dados para saber se eles estão bem representados, se as imagens foram obtidas de maneira correta, se ali não tem dado inválido. A gente estuda algum pouquinho dessa variação, a gente cria o modelo, avalia o modelo e aí a gente tem o resultado. Quando a gente coloca uma imagem, por exemplo, de um rato, não importa qual a variação que a gente tem, se estiver dentro do escopo do que a gente trabalhou, ele vai dizer, olha, aqui é um rato. E o mesmo vai acontecer para o gato. Aqui é um gato, ok? Então, problemas de classificação. O segundo método seria o dos métodos supervisionados, mas agora aplicados para problemas de regressão. Nos problemas de regressão, os dados de entrada eles podem ser
também discretizados ou lineares, né, contínuos, desculpa, mas a gente tem o nosso objetivo aqui não é tentar prever duas classes, ou três, ou n, mas tentar prever um valor geralmente associado ao conjunto dos reais. Então, um valor contínuo. Nesse exemplo de aplicação, por exemplo, a gente tem lá, guarda a temperatura por hora ou por dia durante um mês inteiro, né? Então, no dia 1 eu peguei e medi a temperatura, no dia 2 eu medi a temperatura, no dia 3 medi a temperatura e assim vai. Durante um ano inteiro, por exemplo. E eu faço isso durante 3 anos. E aí, no quarto ano, eu decido tentar dizer antecipadamente qual poderia ser a temperatura naquele dia do ano. Então, como é que eu faço isso? Eu pego os dados correspondentes aos 3 anos para cada dia. Então, vamos supor que poderia ser o dado 1, o dado 2 e o dado 3 do ano 1, o dado 1, ano 2, o dado 3 do ano 2 para o outro dia e assim vai. Então, a gente pega um modelo de inteligência artificial, junta esses dados que nós utilizamos e nós utilizaremos, na verdade, para treinar, a gente coloca isso no sistema e aí ele vai dar uma predição, que seria essa linha vermelha aqui. Ela é uma predição, ela pode ser uma predição boa ou ruim, depende do nosso conjunto de dados, depende de variações externas que não estão incluídas nos dados do modelo, mas a gente vai tentar predizer um número. Então isso é aplicado para medidas ou tipos de problemas como esse, predizer a temperatura, predizer o valor de uma ação, por exemplo, na bolsa, predizer a probabilidade de um determinado cliente ser o potencial comprador ou não, ou de uma sobrecarga de demanda, ou de um conteúdo muito falado no Twitter virar uma demanda de um vídeo num servidor de YouTube, de repente eles utilizaram essas informações para disponibilizar maior largura de banda para determinados tipos de conteúdo. Então a gente pode fazer e tem inúmeras aplicações para esse tipo aqui, tá certo? O terceiro método são os métodos não supervisionados. Então, diferente lá do conjunto de dados que a gente tinha nas classificações, a gente vai colocar esse mesmo conjunto de dados para o modelo aprender, mas a gente não sabe a priori que isso aqui é um gato e que isso aqui seria um rato, tá? A gente pega o conjunto de dados, trata também, faz uma avaliação, a gente pede para o algoritmo e a gente define a priori, antes. Olha, eu gostaria de categorizar todos esses dados aqui, por exemplo, em 2 grupos. A gente poderia pedir para categorizar em 3 grupos, 4, etc. O que o algoritmo vai fazer é detectar, dentro de todo o conjunto, quais são os dados que se assemelham mais entre si. Provavelmente nesse aqui ele vai perceber que o nosso conjunto de imagens tem muitas cores cinzas. E nesse outro conjunto de imagens tem muitos amarelos. Por exemplo, tá? Poderia ser as formas geométricas, poderia ser um conjunto de cores. Mas o que ele vai fazer é, toda vez que eu inserir essa imagem, ele vai dizer que pertence à categoria 1. Toda vez que eu colocar uma imagem parecida com uma dessas duas, vai dizer que é da categoria 2. Eu não estou dizendo que é um gato ou um rato. Eu estou dizendo que o algoritmo foi configurado para detectar 2 tipos de padrões e para esse conjunto de imagens ele vai categorizar muito bem um conjunto determinado 1 e um conjunto determinado 2. Esse tipo de aplicação tem muitas aplicações para isso, tá? Classificar automaticamente, categorizar conteúdos em bancos de dados, reduzir a dimensão, detectar padrões espúrios. Bom, tem muitas aplicações. Para cada um desses métodos, a gente vai trabalhar todos os algoritmos correspondentes, como que eles funcionam, quais tipos de aplicações. O último método dessa primeira unidade, que seriam fundamentos, são as redes neurais artificiais. Por quê? Porque elas são estruturas compostas de estruturas de dados e algoritmos muito boas para resolver muitos tipos de problemas. Então, elas são bioinspiradas, como vocês podem ver, elas são inspiradas na nossa forma de raciocinar. É claro que, quando isso foi proposto, a gente tinha um determinado conhecimento sobre como o cérebro funciona, hoje em dia isso é muito mais aprofundado, mas dos modelos, no caso das estruturas neurológicas, né, neurobiológicas do ser humano, a gente tem
determinadas formalizações matemáticas, modelos matemáticos, que eles são bem mais complexos, tá certo? E exigiriam um poder computacional gigantesco. Então, o que a gente faz é uma aproximação desses modelos. Através da representação de um neurônio artificial, a gente combina vários neurônios artificiais para criar uma rede de neurônios artificiais, por isso redes neurais artificiais. E a gente utiliza isso como um modelo, assim como os anteriores. A gente tem todo o processo, todo o workflow de seleção de dados de entrada, análise desses dados, extração de características, aplicação no modelo, validação do modelo e uso. Validação, então uso, tá ok? Bom, falaremos mais e bastante sobre as redes neurais artificiais. Agora, o conteúdo da unidade 2, tópicos avançados. Como eu disse, unidade 1 são os métodos convencionais, vocês vão aprender, funcionam muito bem. E os tópicos avançados, dentro do escopo que a gente tem, do tempo que a gente tem e da complexidade que a gente pode se aprofundar, eu escolhi 3 temas que são bastante correntes hoje em dia, dão um pouquinho de diversidade e eu acho que são ótimos para serem trabalhados agora. O primeiro, o Deep Learning, depois Reinforcement Learning e os algoritmos genéticos, Genetic Algorithms. O primeiro seriam as Deep Learnings, de maneira muito simplificada, e a gente vai tentar trabalhar Deep Learnings em pelo menos umas 4 aulas, com muita atividade, muito conteúdo. A gente pode pensar inicialmente nas Deep Learnings como, tá? Só que bem maiores. A principal diferença, essa é uma figura clássica para explicar as Deep Learnings, é que no uso natural de redes neurais artificiais, a gente tem os dados de entrada, a gente tem que criar atributos para representar esses dados. Com esses atributos, a gente coloca nos modelos e a gente tem o resultado da classificação. No caso da Deep Learning, a gente não precisa fazer isso. A gente cria estruturas muito mais complexas, com arquiteturas compostas, com diferentes tipos de neurônios, e a gente tem as redes que são compostas de CNNs, ou que são denominadas CNNs, desculpa. Tem camadas convolucionais que tratam esses dados, convolucionais, desculpa a resolução do lápis. Mas o que acontece é um conjunto de processamentos e filtros que são embutidos nas camadas iniciais para ajudar automaticamente a extrair as características ou os atributos que distinguem nossos dados de entrada entre si e nos faz ter um processo de classificação mais acurado ou rápido ou mesmo viável e ter resultados melhores. Então, a gente consegue classificar, por exemplo, né, de uma maneira muito mais robusta do que as redes neurais artificiais convencionais. Existe um problema aí também. É que como a gente não sabe exatamente quais são as features, fica difícil de replicar ou de explicar quais são os parâmetros que ela define para diferenciar cada uma das categorias. Então, os nossos modelos Deep Learning, e aí é uma grande área de pesquisa ainda, eles não são modelos triviais para a gente explicar ou desmembrar em elementos lógicos tangíveis para o ser humano, para descrever, né, esse processo de classificação interna. Existem várias pesquisas para isso. O segundo método dos tópicos avançados está relacionado à aprendizagem por reforço. A aprendizagem por reforço ela também é bioinspirada, né, na forma como a gente aprende. Então, para dar um exemplo, né, a gente tem lá um agente, seria um software que poderia simular, vamos pensar aí um jogo de corrida, o Enduro do Atari, por exemplo, né? Enduro. E aí, ele é lá um carrinho, eu não sei desenhar esse carrinho direito aqui, mas vocês vão me desculpar. E ele está correndo lá na pista. E aí a gente tem outros carrinhos aqui. Então, o agente ele vai reconhecer o ambiente que ele está. O ambiente está aqui, tá? E aí ele vai tomar uma ação. A ação pode ser acelerar, pode ser virar à direita, reduzir, virar à esquerda e assim por diante. Quando ele tomar uma ação, por exemplo, acelerar, o ambiente vai levar esse agente à próxima etapa. O sistema vai interpretar onde o meu agente está agora
e vai retornar um retorno. Olha, se você andou mais para frente, por exemplo, você vai ganhar um retorno positivo, ganhou pontos. E ele vai te dar o estado que você está. Então, a gente pega esse conjunto, estado, state, ação, action, e reward, recompensa. E vai guardar isso aí e usar isso para otimizar sua rede neural interna ou um algoritmo de Key-Learning ou outra coisa, como um passo de experiência. E ele vai repetir isso inúmeras vezes, milhares de vezes, centenas de milhares de vezes. Se o agente agora toma a ação de virar para a direita e se choca com o carro, o ambiente vai dizer que ele se chocou, vai mostrar para o agente qual é esse novo estado, vai dar uma recompensa negativa porque ele chocou e vai reiniciar o jogo. Então a gente vai nesse conjunto, ação, estado, ambiente, retorno, replicando isso inúmeras vezes, e o agente vai aprendendo a tomar as melhores decisões conforme vai passando. A gente vai ter uma aula para explicar muito melhor isso, mas é esse tipo de algoritmo que a gente consegue desenvolver agentes que resolvem problemas de controle em robótica, em jogos, na área química, financeiro, produção, manufatura, negócios inúmeros, tá? A aplicação de Reinforcement Learning é muito grande. Por fim, como último tópico avançado, eu vou trazer os algoritmos genéticos. Ele foge um pouco do Machine Learning convencional, porque ele é mais utilizado no campo da otimização e planejamento, mas ele é um algoritmo inteligente, ele é um algoritmo da inteligência, do conjunto de algoritmos de inteligência artificial, que é muito usado, especialmente aí no campo de negócios, em logística, produção, vendas também, estabelecimento de rotas, solução de funções, junto com redes neurais para determinar parâmetros. Então ele é bem inspirado. Você pergunta lá pelo Charles Darwin sobre o nosso processo de evolução através do DNA. A gente cria populações de soluções, define uma função, avalia, tem critérios para reproduzir essa população, descartar elementos que não são interessantes como solução. Então é muito legal a técnica de algoritmo genético, existe desmembramentos disso, evolução disso com programação genética, existem vários outros algoritmos, são algoritmos evolutivos, existem outros também bioinspirados para atacar os mesmos tipos de problema, como colônia de formigas, enxame de partículas e tantos outros. Mas esse aqui é um dos mais conhecidos, existem várias bibliotecas e existe a implementação dele em vários sistemas de informação e de negócios. A terceira unidade trata-se do desenvolvimento de projetos. A ideia aqui é que vocês tenham a capacidade de desenvolver por si mesmo ou por replicar um projeto que já exista, mas com os dados de vocês, com o escopo de trabalho de vocês. A primeira parte do desenvolvimento de projetos vai ser a definição dos grupos. Eu pretendo que vocês formem aproximadamente 10 projetos com o tamanho da turma. Definição do escopo e os objetivos de projeto. Como vocês vão desenvolver todo o workflow, né, da inteligência artificial, como vão identificar o problema, definir, extrair os dados, avaliar os dados. Eu vou acompanhar vocês aí usando um pouquinho das metodologias ágeis, tá? Eu prefiro que vocês façam um protótipo funcional mínimo inicialmente e a gente vai interagindo e evoluindo a cada semana para versões melhoradas desse mesmo projeto, tá? E no fim vão ter as apresentações. É uma habilidade extremamente importante para vocês, a capacidade de síntese e apresentação de resultados e de processos de trabalho. Eu pretendo convidar alguns outros profissionais da área ou professores para assistirem. A avaliação ela vai ser limitada só a mim mesmo, ninguém externo vai avaliar, mas é muito legal quando o pessoal de fora percebe como vocês conseguem evoluir em um espaço tão curto de tempo, tá? Eu pretendo desenvolver com vocês todas essas 3 unidades e o conteúdo em mais ou menos 3 meses e meio, então 14 semanas aí. A apresentação e as ferramentas iniciais é nessa aula de hoje, como teve o feriado de 7 de setembro, então a gente tem meia semana, né, que é essa aula introdutória, 5 semanas e meias para fundamentos e métodos, 3 semanas e meias para tópicos avançados e mais 3 semanas e meias, 4, para projetos e apresentações finais, tá bom? Vou dar uma pausazinha aqui e aí a gente volta com o próximo vídeo para
a segunda parte da apresentação. Ok, então, segunda parte, vou ter com força total. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a metodologia e as ferramentas que a gente vai adotar durante as disciplinas, tá? Para a primeira e segunda unidade, então unidade 1, Fundamentos e Métodos, unidade 2, Tópicos Avançados, a gente vai tentar realizar os encontros semanais da seguinte forma. O primeiro encontro semanal, onde a gente vai ter uma sessão de áudio e vídeo síncrona, tá? Uma videoconferência. E aí eu vou tentar passar para vocês conteúdo teórico com suporte de slides, vídeos, exemplos e aplicações. E eu vou solicitar de vocês uma atividade com material de suporte também. E aí pode ser um tutorial, uns guias, questões, demandas de pesquisa, etc. E vocês vão me entregar isso. O segundo encontro semanal, a gente vai fazer uma videoconferência também, um áudio, mas o meu objetivo vai ser mais de apresentar uma aplicação de verdade, tá? E aí vocês vão ter que, como continuidade, fazer uma atividade também, mais independente, e aí vai envolver programação, análise dos dados e dos resultados. Como é que vai funcionar isso? No primeiro encontro semanal, a gente vai utilizar o Discord para fazer a videoconferência, um aplicativo, vocês vão instalar, e vão usar o Google Classroom na nossa sala para ter acesso aos slides ou materiais, etc. Como segunda etapa, lá no Google Classroom, vocês vão acessar e vão responder as atividades utilizando o Google Forms, ok? Já no segundo encontro semanal, a gente também vai fazer lá um encontro síncrono utilizando o Discord e as apresentações de aplicações de desenvolvimento, a gente vai usar o Colab, o Google Colab ou Colab Research, google.com, que é um ambiente de programação, ele é um Jupyter Notebook, né, incorporando aí um bocado de coisas boas, eu vou apresentar para vocês também. E aí depois vocês vão lá fazer o trabalho de vocês no Google Colab e enviar via Forms no Google Classroom. Já para a terceira unidade, a gente vai fazer mais encontros semanais. Os encontros serão curtos, mas eles vão ser feitos com cada grupo de cada projeto. E o que eu vou pedir para vocês é enviar a evolução dos projetos através do Google Forms, da onde vocês estiverem fazendo. Nesse caso, vocês vão poder usar o Colab ou o ambiente de vocês, mas eu vou precisar ver como está sendo evoluindo, ou como está evoluindo cada um dos projetos, tá certo? As ferramentas. A primeira delas é o Google Classroom, aí é o código da disciplina, vocês vão poder acessar lá, entrar na disciplina e começar a pegar os materiais. IWHNEIE, ok? Segunda ferramenta. Bom, eu não vou falar muito do Google Classroom, porque a maioria de vocês já conhece e já está utilizando. A segunda ferramenta é o Discord. A gente poderia continuar usando o Google Meet, só que eu prefiro, né, que a gente utilize o Discord, porque eu vou dividir as discussões e o conteúdo através de tópicos de canais dentro do Discord. Para quem não conhece, o Discord é uma ferramenta parecendo com o Slack, ou com o Mirk, ou com IRC, né, na verdade, com Microsoft Teams ou chat do próprio Google. Mas ele permite que a gente crie as videoconferências ou audioconferências dentro dele mesmo. E eu acho legal porque a gente vai criar um espaço de conversação para coisas, para amenidades, mas para os tópicos também. E manter esse conjunto de informações, diálogos, conversas disponíveis para todo mundo é muito importante para o desenvolvimento de todos, tá? Esse convite ele é válido por agora, ele geralmente é válido 24 horas, vocês vão acessar. Quem não conseguir pode me chamar que eu dou um novo convite para entrar lá no canal, tá bom? A terceira ferramenta é o Google Forms, também não vou me prolongar disso, mas os forms que vocês vão ter que responder como atividades vão ser disponibilizadas no Google Classroom, na disciplina, tá bom? A última é o Colab, para acessar colab.research.google.com. A gente vai ter um encontro só para falar disso. Eu vou disponibilizar um vídeo também para vocês aprenderem um pouco mais sobre o Colab. Mas ele é um ambiente, é uma IDE online praticamente, a gente pode pensar mais ou menos assim, mas é o local onde vocês vão fazer os programas, os modelos treinarem, executarem, avaliarem, etc. Por quê? Porque com o Colab, vocês não vão precisar instalar uma IDE no computador de vocês, não vão precisar instalar um ambiente de programação, a linguagem, as bibliotecas, tudo vai estar online. A gente está nessa pandemia, muitas pessoas não têm um computador robusto em casa,
Alguns modelos de inteligência artificial exigem muito poder de processamento, nem todos os computadores são bons para isso. O legal do Google Colab é que ele disponibiliza para vocês um processador muito bom, memória muito boa, até processamento de GPU que a gente vai precisar. Vocês podem usar e salvar os códigos de vocês no GitHub, se quiserem, no Google Drive, no computador de vocês, onde vocês desejarem. É uma ótima, excelente ferramenta. Ele já tem alguns tutoriais, vocês já podem acessar, entrar e seguir, ok? E última etapa das ferramentas, é um pouco controversa às vezes para os cursos de computação, ter que definir uma linguagem, mas eu vou definir como linguagem prioritária o Python. Vocês vão poder usar qualquer outra, mas por que o Python? E por que eu escolhi o Python aqui? Primeiro, vocês já aprenderam Python no primeiro semestre. Muitos de vocês continuam usando eventualmente. É uma linguagem de script dinâmica, é muito simples se vocês ainda assim desejarem instalar no computador de vocês. A gente não vai utilizar Python tanto orientado a objeto, apesar de todas as APIs e as bibliotecas terem sido desenvolvidas orientado a objeto. Mas o workflow de inteligência artificial ele é muito procedural, então é simples fazer com Python. A gente não vai ter que tipar todas as coisas, entrar em meandres de uma linguagem compilada, tá? A gente precisa e é preferível coisas para verem um protótipo, a gente conseguir enxergar um protótipo funcional mais rápido, mais tangível. Então, muitas bibliotecas prontas para a linguagem já existem, nós vamos utilizar elas. No escopo da graduação, eu não pretendo que vocês implementem todos os códigos de todos os algoritmos. Eu vou apresentar, vocês vão entender como funcionam, a gente implementa coisas simples, mas aí a gente pode usar as bibliotecas que já existem. E por que o Python é tão utilizado hoje em dia na área de inteligência artificial e machine learning? Muito provavelmente está associado ao desenvolvimento que a linguagem tinha para as disciplinas que são base da inteligência artificial. Então, muito antes da IA ter essa proporção em tamanho que tem hoje, a partir das deep learnings, etc., muita gente já usava o Python na área de probabilidade estatística, na área de simulação computacional, física, matemática, etc. O pessoal da física já utilizava muito simulações diversas, tá? Então, muitas bibliotecas já existiam bem antes do boom do machine learning em Python. Foi mais fácil utilizar todas as bibliotecas, a maioria delas compiladas, CPython, então rodando muito rápidas. Uma interface, uma API muito boa para cada uma delas. Então, foi muito mais fácil desenvolver esse coletivo open source em cima do Python do que utilizar outras linguagens. Se você desejar, você vai poder usar outra linguagem, JavaScript, ou C Sharp, ou C++, ou Java, ou o que vocês desejarem. Mas nesse caso, o que eu vou pedir é que vocês usem outra IDE Online, de tal forma que eu possa avaliar o código de vocês, eventualmente contribuir, ajudar a tirar dúvida, e que eu não precise fazer a instalação de todo esse ambiente no meu computador também. Ok? Por fim, quase por fim, o processo de avaliação. Então, para a unidade 1 e 2, a presença de vocês vai ser computada, a presença nos momentos síncronos, nas discussões dentro do Discord, a interação de vocês. Bom, tudo isso é até obrigatório, né, dentro do regimento da própria universidade a gente realizar as chamadas. 40% vai ser relativo às atividades que vocês vão fazer, né, as atividades dirigidas e serão enviadas através do Google Form, e 50% das atividades práticas que desenvolverem no Colab, tá certo? Então, cada método de algoritmo inteligente que vocês implementarem lá no Colab vai ser utilizado para compor a nota de vocês. Unidade 1, Fundamentos e Métodos, e Unidade 2, Tópicos Avançados. Já para a terceira unidade, que é Projeto, então 30% vai ser a minha percepção da participação individual no desenvolvimento do projeto por cada aluno. Então, 40% no que vocês de fato desenvolveram e os resultados que conseguiram alcançar, e 30% a apresentação. Tá? Média final, média aritmética, convencional, unidade 1, 2, 3, dividido por 3, tá? Não tem muito mistério. Com relação a referências, novamente, o acesso à biblioteca está restrito, a obtenção de livros está complicado. Eu vou, sempre que possível, disponibilizar para vocês os excertos bibliográficos
os trechos de livros, códigos, capítulos, papers, vídeos, apresentações, sempre através do Google Classroom, em cada tópico de cada unidade. Vocês vão poder ler algumas das bibliografias básicas e complementares na biblioteca digital da UFPB, que tem todos esses livros disponíveis para vocês, caso desejem se aprofundar, tá bom? Desejarem se aprofundar. Processo ou ambiente de comunicação. Vocês sempre vão poder me contactar no Google Classroom, todas as atividades estarão lá, os forms, os conteúdos. Prioritariamente, eu vou pedir que vocês utilizem o Discord para entrar em contato comigo. Por quê? Porque eu deixo ativas as notificações do nosso servidor da turma. Sempre que vocês comentarem lá, falarem lá, eu vou ver mais rápido e tentar responder mais rápido. E por fim, para quem não estiver conseguindo usar o Discord ou o Google Classroom ou mesmo preferir de certa forma utilizar o e-mail, rafael@dcx.ufbb.br. Vou estar lá disponível para vocês e tentarei também responder o mais brevemente possível. Lá no Google Classroom vocês já podem acessar, no SIGA também da UFPB, já podem acessar o plano de curso. Lá tem, de maneira mais formalizada, escritos os objetivos, conteúdo, habilidades e competências, metodologia, etc. Então, de maneira resumida, vocês vão ler lá, mas eu tenho a intenção de que vocês se desenvolvam, ganhem fluência e capacidade técnica para entender como funcionam os algoritmos de inteligência artificial, serem capazes de avaliar, escolher, definir, testar, prototipar e entregar soluções que utilizem inteligência artificial. E, bom, acho que é mais ou menos isso. Eu espero que vocês gostem da disciplina. Eu estou muito empolgado, estou muito feliz de estar aqui de novo e vai ser super legal. Se tiverem dúvidas, já sabem. Discord da disciplina, e-mail e a gente segue. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.